Olá, você do canal RC Conectados Oficial. Hoje vamos abordar um assunto interessante e importante que tem afligido muita gente, muitas pessoas na atualidade que estamos vivendo. Trata-se da angústia e como vencê-la ou superá-la. Mas o que é angústia? A angústia é uma enfermidade da alma, caracterizada por uma busca desenfreada do homem por preencher algo que corrói seu interior. É um sentimento que rasga o peito, levando a pessoa a gritar pelo fim da sua angústia, da sua dor, tanto interior como também exterior. A angústia é uma reação normal do indivíduo e quase sempre está relacionada com uma situação de traumas. Pode ser de origem internas, tais como insatisfação, culpa, carência afetiva, agressividade reprimida, ou de origem externa, decepção e susto, que sem controle pode levar a pessoa a, primeiro, aperto no peito, segundo, choro incessante, terceiro, preocupação excessiva, quarto, insônia, quinto, tristeza, sexto, sentimento de insegurança e sétimo, aflição. A angústia é um sentimento de espera de alguma coisa que não sabemos nomear. Quando estamos angustiados, não conseguimos definir o que sentimos. É uma coisa ruim, uma dor no peito, um nó na garganta. Não há como explicar esse sentimento. Só quem sente sabe muito bem como é. A angústia paralisa o corpo, a mente e o indivíduo fica sem ação produtiva muitas vezes. A angústia se caracteriza por um sentimento de sufocamento, sensação de aperto no peito, falta de humor, ressentimento e até dor física. Se não for tratada adequadamente no momento certo, pode evoluir para outras enfermidades. Ocorreu pela primeira vez na queda do homem, lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 7. Quando Adão e Eva percebem que estão nus e nada mais podem fazer para retornar ao estado original, então são tomados por um estado de angústia seguido de medo. Gênesis 3, versículo 8, 9 e 10. A angústia ocorre quando o ser humano enfrenta situações de confronto, problemas ou cobranças, sem saber o que fazer. A angústia pode se apoderar da nossa alma. Em momentos de angústia, devemos ter fé para confiar em Deus. A Bíblia diz, Salmo 18, versículo 6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Embora a angústia seja uma enfermidade da alma, tal como uma doença do corpo, os seus sintomas são visíveis. Gênesis capítulo 42, versículo 21, nos relata uma história interessante de angústia, de aflição. Como quando os irmãos de José chegaram ao Egito para comprar cereal por causa da fome, diante da dramática exigência de trazer o irmão caçula. Gênesis capítulo 42, versículo 20. Não sabendo que estava diante de José, confessaram uns aos outros, dizendo, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhes acudimos, ou seja, quando jogaram José na cisterna e quando venderam José como escravo. Assim, a angústia e o sofrimento dos irmãos de José puderam ser externados e se tornar visíveis. A angústia, segundo a Bíblia, é um sentimento repressor, mas também pode ser verbalizado. Mesmo sendo cristão, mesmo servindo a Deus, muitas vezes somos afetados por desabafo de angústia e imagens angustiantes. Para evitar ser contaminado
por esta enfermidade, é preciso se refugiar em Deus. Salmo 119, versículo 143. A angústia é uma das enfermidades da alma que mais oprime a humanidade. Salmo 31, versículo 10. É um sentimento desagradável que pode atingir qualquer pessoa. Lamentavelmente, a angústia é uma consequência direta, muitas vezes e quase sempre, do pecado inoculado ou não confessado na vida do homem. Quando ocorre momentaneamente, é apenas um reflexo natural das emoções. Porém, quando se torna permanente, é sintomático, é sintoma de enfermidade da alma. Reconhecer um quadro de angústia é uma função que cabe muitas vezes aos especialistas, mas infelizmente a maioria dos angustiados só procura ajuda especializada quando a sensação ruim de angústia tomou conta e já levou a pessoa quase à beira do insuportável e muitas vezes levando à morte. As pessoas chegam ao pronto-socorro com dor e opressão no tórax, peso e desconforto no peito, de acordo com um cardiologista chamado César Jardim, supervisor do pronto-socorro do Hospital do Coração em São Paulo. E os sintomas se assemelham ao de problemas cardiológicos como o infarto. Jesus nunca afirmou que neste mundo não teríamos sofrimento, ou seja, não viveríamos angustiado. Muitas vezes prega-se que ao se tornar cristão, a pessoa não terá mais tribulações ou tentações. Isto não é verdade. Jesus disse claramente: no mundo passareis por muitas aflições, ou seja, no mundo tereis aflições. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele acrescenta uma palavra que faz toda a diferença, mas Jesus assegura que sua vitória sobre o mundo é a nossa vitória também. Mas ele termina o versículo dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer, porque ele está conosco. Por meio dele, temos a possibilidade de vencer e superar a angústia que nos aflige. A pessoa com angústia precisa pensar e tentar discernir o que é que perturba, o que traz angústia para a sua alma, identificar o problema. Quando existem vários problemas, é importante definir qual o pior, porque pode ser que a pessoa está afligida por vários problemas e angustiada por vários problemas. Definindo qual o pior problema, o passo seguinte é agir para resolvê-lo. Quando não há solução, ou a solução depende de outros, a saída é aceitar a perda. Aceitar não é concordar com o fato, é olhar a realidade e concluir: isto ocorreu em minha vida e não posso fazer mais nada para mudar. Ou seja, quando perdemos uma pessoa, quando a morte leva alguém, é preciso seguir em frente e submeter-se à vontade de Deus, nosso libertador. Romanos 12, versículo 2. Algumas pessoas parecem ter muita dificuldade em conciliar a iniciativa humana com a dependência de Deus. Depender de Deus nos leva a uma ação corajosa, equilibrada e vitoriosa. A angústia, sem dúvida, é algo humano, mas certamente é fomentada e potencializada por situações trágicas. O nosso cotidiano é uma grande angústia. Por que tanta angústia? Vivemos num mundo que nos diz incessantemente que precisamos ter satisfação, logo que a dor precisa ser evitada e ou suprimida, e que a felicidade é a melhor escolha. O medo de não fazer boas escolhas leva os indivíduos a experimentarem um sentimento de angústia que passa pela ideia de que as escolhas não possuem retorno. Como lidar com a angústia? Finalizaremos. Nos momentos de grande angústia, devemos ter fé para confiar em Deus e na sua providência. Precisamos crer que Deus, que age em nosso favor ou em favor de cada um de nós, que intervém na história dos homens, que é fiel às suas promessas, que socorre seus filhos que estão em grande aperto, mas também nos chama à ação, pois é preciso lutar, pois quer dividir conosco a experiência da batalha e os louros da vitória. Deus sempre quer abençoar os seres humanos.
concluímos aqui a consciência de que o ser humano, de que o Senhor nos chama à batalha, nos deve levar à ação, mas não a qualquer ação. Atirar-se afoitamente contra os obstáculos e conduzir-se de maneira impensada não é o que vai nos tirar da situação de angústia. Mas o que vai nos levar ao sucesso é confiar em Deus e buscar em Deus a solução. A ação inconsequente pode ser tão ruim quanto a passividade. Portanto, eu finalizo aqui. Para vencer a angústia, é preciso ter fé, é preciso coragem, é preciso lutar, é preciso levantar a cabeça, é preciso buscar em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te ajude e que Deus te livre de todos os males da angústia. Amém?